Vamos, filha. Bom dia, segundo ano. Já sabem como que é a logística, nome, número e série lá no chat, para a titia professora Edileuza de Física poder pegar depois. Vamos começar a dar início, né, ao conteúdo novo da física. Vocês no ano passado tiveram cinemática, que é justamente estudo do movimento. Movimento só na Terra? Não, movimento no espaço também. Eu vou pedir para entrar de qualquer jeito, entra de qualquer jeito, entra com qualquer e-mail. E aí o que acontece? Segundo ano será termodinâmica. A gente vai falar sobre ondas, para falar a verdade, né? Então a gente vai começar com calor, e depois a gente vai falar calor, frio, questão de temperatura, e depois a gente vai passar para a questão de ondas eletromagnéticas, que vai falar sobre luz e som. Som e luz, ao contrário. Então, nesse exato momento, a gente vai começar a falar sobre calor, frio, escalas térmicas, como que funciona um termômetro, e assim vai, tá? Eu vou começar a compartilhar. Galera, se não tiver aparecendo na tela de vocês, vocês me dêem um toque, que eu não vou conseguir ver, tá? Então, a partir de agora, eu estou cega, não estou vendo vocês. Nada de ficar mandando mensaginha para amiguinha, namoradinha no chat, que depois eu vou ler tudo. E aí eu vou tirar ponto de quem tiver, viu, Carrara? Estiver mandando mensaginha. Eu tenho que ter uma vítima, quando não Cezinha. Vamos lá, gente. Escola Coab Inácio Monteiro 3, 2021. Qual que é o tema que a gente vai trabalhar? Termodinâmica. Vamos começar a falar sobre o calor, vamos começar a falar sobre o frio, como que isso vai afetar tanto o espaço quanto a questão minha, corpo, tá? Então, conteúdos, propriedades térmicas, dilatação, condução, capacidade térmica, calor específico de materiais de uso prático. Habilidades, explicar as propriedades térmicas das substâncias, associando-as ao conceito de temperatura e à sua escala absoluta. Utilizando o modelo cinético das moléculas, identificar as propriedades térmicas, materiais das diferentes formas de controle de temperatura. Bom, enquanto eu estou atendendo a campainha aqui, eu quero que vocês me falem. Pode abrir o microfone, tá? Qual que é a diferença entre calor e temperatura? Vamos, Kézia, se ligou o microfone, você sabe. Tô tentando lembrar aqui o que eu ia falar. O próximo. Alguém sabe qual que é a diferença de calor e temperatura? Se eu falar assim, nossa, a temperatura aqui hoje tá tão fria. Tô certa? Tô certa? Pode ligar esse microfone, não existe o certo e o errado, não. Depois a gente vai montando isso daí. O calor é pelo mormaço também? Isso tem um nome específico, tá? Mas posso considerar por enquanto, Pro? Posso? Pode falar, Kézia. Temperatura é o que a gente sente, e calor é tipo assim, quando a gente vai assar um bolo e tem que. Tipo assim, a gente coloca tantos graus assim a temperatura, o negócio. Você inverteu, né? Para falar a É, verdade. eu inverti o que eu ia falar. Você inverteu. É mais ou menos isso, tá? Então vamos lá pro PPT. Quando a gente fala em questão de temperatura, calor, termodinâmica, a gente confunde muito. Então, o que seria calor? A palavra calor, frio. E o que é temperatura, tá? A palavra calor, ela simplesmente é uma sensação térmica. Eu estou no ambiente, eu tenho uma sensação térmica de calor. Por quê? Porque isso vai depender muito do ambiente. Se eu estiver num lugar fechado, o vento, o ar lá dentro, vamos supor, né? O ar não fica represado. Mas esse ar, ele fica sempre passando, um monte de pessoas dentro de um ônibus. Todo mundo respira, todo mundo solta o gás carbônico, sempre na mesma temperatura, que passa por essa máquina térmica aqui. Então, você tem aquela sensação térmica de calor. Só que quando você sai dentro do ônibus, a sensação térmica normalmente é de frio. Por quê? O que vai depender disso? Vai depender justamente de fatores meteorológicos. É um trava-língua. Porque vai depender do vento,
irradiação da luz solar também, o ambiente onde você está. Então, normalmente, a gente fala assim, a sensação térmica em São Paulo a temperatura é 36 graus e a sensação térmica é de 40. Por que essa diferença tão grande? É simples, muito simples. Eu estou falando que São Paulo, a metrópole de São Paulo, ela praticamente ela é circundada por prédios. Então, os ventos que deveriam estar circulando por ali, eles não circulam tanto. E o asfalto, de certa forma, ele absorve uma parte da luz e irradia uma outra parte da luz solar. Então, ele vai fazer como se fosse um refletor. Fora os prédios também, né? Que os prédios não são escuros, eles não vão absorver a luz. Normalmente, ele vai irradiar diretamente os vidros. Então, a sensação térmica em São Paulo é maior, porque tem todas essas questões meteorológicas. Porém, no centro separado, eles fecham, eles vedam tudo bonitinho, lá dentro tem um termômetro. Esse termômetro vai aferir a temperatura. E a temperatura, sim, é o quanto que o movimento das partículas elas estão. Então, quando eu falo de temperatura, é o aferir, é dar valor, tá? Então, quando eu falo assim, a temperatura está 36 graus. Não dá para eu saber simplesmente colocando a mão e falando 36 graus. Não, eu preciso de um instrumento para fazer isso. E normalmente ele é feito de mercúrio, que é um termômetro. Por que o mercúrio? Mais pra frente a gente vai entender sobre isso, tá? O mercúrio, ele é um metal que ele é tão volátil, ele é um metal líquido, tá? Ele é tão volátil e que quando ele é aquecido, ele dilata. Então ele sai da posição dele de zero, e começa a dilatar até chegar a uma certa estabilidade. Quando ele chega nessa estabilidade, eu sei a temperatura daquele lugar. Se nós voltarmos no presencial 70%, a gente vai montar um termômetro de álcool, que é um dos negócios mais top. O ano passado, não sei se vocês viram, a gente faz isso porque o álcool também tem essa questão, essa propriedade de dilatar muito fácil, tá? Mas o termômetro é isso. Aquele vermelhinho que tem na cozinha, às vezes você vê, é de álcool, e aquele que é prateado é de mercúrio. Tá? Então, como que funciona a questão? Sensação térmica, calor. Quando eu falo calor ou frio, eu falo sensação térmica. Eu tenho pele, então quer dizer, bateu um ventinho aqui, eu tenho a sensação térmica de frio. Eu estou dentro da sala de aula aqui, abrindo até de blusa, eu estou de manguinha aqui, mas lá fora tá calor. Aqui dentro a sensação térmica é fria, porque, para falar a verdade, toda essa região ela está vedada da luz solar. E como, para falar a verdade, ela está virada para o parque, o vento que vem do parque, que é como tem árvores, ele é muito mais úmido, quando ele vem para cá, ele traz essa umidade e deixa esse ambiente todo gelado. Por isso que a escola é fria. E vocês gostam de ficar tomando banho de sol lá fora. Já a temperatura, deixa eu ver quanto que está a temperatura em São Paulo. Deixa eu ver se tem aqui. A temperatura está 16 graus só, imagina, tá nada, até para atualizar. Deve estar em torno de 22 graus, tá vendo? Quase. Tá 22 graus. Aqui a sensação térmica é menor. Lá fora a sensação térmica é maior, tá? Mas se eu ficar no sol, bom, aí a sensação térmica vai elevar, não uma questão de que o sol, não, o sol está direto em mim, não, é porque as radiações, o raio ultravioleta, da qual a gente não tem contato, e os raios infravermelhos, que é o que realmente faz com que você tenha a sensação de calor, vai fazer com que você sinta essa questão essa radiação vai te dar esse calor, é o infravermelho, tá? Não é visível a olho nu, porém, você percebe o calor que vai emanar, né? O corpo da gente emana também infravermelho. Alguma dúvida, galera? Silêncio. Ô, galera. E aí a gente tem as escalas termométricas. No Brasil, a gente usa escala Celsius. Então, existem várias escalas termométricas, tá? Pelo amor de Jesus, vocês pelo menos respirem no microfone para eu saber que vocês estão aí. Depende da internet e da escola. Ótimo, vocês estão aí. Porque senão eu fico perdidinha, tá?
Então, assim, são várias escalas. Para cada situação, eu uso uma escala. As mais usuais, escala Celsius, escala Kelvin e escala Fahrenheit, tá? Então, o que seriam essas escalas térmicas? Como que ela surgiu? Ela surgiu na questão de você padronizar. O ponto zero nosso, escala Celsius, é 0 graus. É quando a água ela começa a congelar. Quando ela vira o gelinho, quer dizer, ponto de fusão, acertei. Ponto de fusão, ela quer dizer o quê? Que estamos a 0 graus. E aí ela começa, você pega essa água e coloca ela no fogão. Dependendo, isso também eu tenho que deixar bem claro. Todos esses experimentos são feitos nivelados à linha do horizonte. Onde seria isso? Na mesma linha do oceano. Então, a água vai ferver mais rápido aqui do que lá na praia. Bem mais rápido, tá? Numa temperatura bem menor também. Lá vai precisar de 98,9 graus Celsius, que se aproxima aos 100. E aqui é 96. Oi. A gente pode usar essas escalas para medir as mesmas coisas? Sim, a gente usa, tá? A gente usa para medir tudo, porque, para falar a verdade, como a gente está falando de graus Celsius, aqui a gente usa muito termômetro, 40 graus Celsius, 50 graus Celsius, 22 graus Celsius. Porém, alguns equipamentos, principalmente que vêm de fora dos Estados Unidos, vem lá, Celsius e Fahrenheit, né? Alguns fogões também vêm, Celsius e Fahrenheit. Só que eles colocam a escala praticamente igual, tá vendo aqui, ó? Quando eu chego em 212 Fahrenheit, é quando a minha água começa a ferver, criar bolinhas. Quando ela chega nesse 212 Fahrenheit ou 100 graus Celsius, ela não aquece mais, ela estabiliza. Ela só vai fazer o quê? Evaporar. Ela vai ficar fervendo, até evaporar, tá? Ela não ultrapassa isso. E quando chegar em 32 Fahrenheit, isso daí, quando eu estou falando lá nos Estados Unidos, tá? Eu vou estar congelando a minha água. Isso equivale a 0 graus Celsius, ok? Kelvin é a mesma coisa, tá? Elas são escalas diferentes, porém, elas têm os mesmos valores. Só muda a questão de escala, de quantidade de risquinhos, tá? Escala Celsius, né? A escala Celsius foi inventada pelo bonitão aqui, do Anders Celsius, em 700, ele viveu em 701 e 704. Foi o que eu falei, ele observou o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. Então, a água começou a congelar, ele determinou que quando ela começa a congelar, as partículas começam a condensar, ficar uma mais próxima da outra. Deixa eu achar aqui as partículas, tá? Aqui, essas partículas, tudo é feito de partícula, tá, gente? Tudo, não tem nada aqui que não seja. Então, essas partículas, elas se movimentam. Quando eu começo a retirar o calor de algum material, da água, eu vou, sim, não vou tirar a água, eu vou tirar o calor. Então, o que vai acontecendo com essas partículas? Elas vão diminuindo a velocidade, diminuindo, se juntando. Fusão. Elas começam a se condensar, tá? Isso não quer dizer que elas vão parar também de se movimentar. Elas vão diminuir a velocidade. Mesmo o gelo tá lá fixo lá, ela vai continuar se movimentando. Uma menor velocidade, mas vai continuar se movimentando. Porém, quando eu passo ao contrário, eu coloco esse gelo para aquecer, essas partículas vão bater uma na outra. Acelerado. Quanto mais uma bater na outra, mais calor ela vai emanar. Por quê? Porque eu estou fazendo o quê? Energia, estou gerando energia ali. Então, quanto mais ela ficar acelerada, mais quente vai ficar, tá? Então, quando eu pego aquela caneta que eu gosto de ficar furando meu coleguinha e passo na carteira, fica agitando, estou fazendo o quê? Estou fazendo a partícula daquela ponta de ferro começar a acelerar muito, ela aquece, aí eu vou lá e no meu coleguinha para furar meu coleguinha e queimar. É errado? Com certeza. Mas é um dos princípios também. Isso significa que eu estou fazendo o quê? Eu estou aquecendo sem usar um fogo nem nada. Eu simplesmente estou usando a energia cinética para fazer isso, tá? Vamos voltar lá. Eu vou matar os aluninhos que não têm e-mail institucional. Você vai sair?
Odeio. Tá bem, dá um oi pra galera. A Priscila. Oi, gente. Tá assistindo minha aula, esse Ai, cão. basta tudo ótimo. Beijo. Vocês estão aí vendo a Pra vocês. Priscila, gente? Então... Vocês ainda me amam? Não. Ai, Não. Talvez. Sim, nós todos. Não. Ai, de vocês me amarem, ó. Todos eles falaram sim. Eu tenho certeza. Ai, meu Deus. Tá, bate a porta bem devagarzinho, tá gravando. Professora, não pode bater a porta, não. Mentindo aí, pô. Vamos lá, gente, voltando aqui. Então tá bem fixo isso na cabeça de vocês. Quando começa a congelar, 0 graus Celsius, tá? Quando começa a ebulição da água, 100 graus Celsius. É uma média. Mas tem vários fatores que vão fazer com que vá para mais ou para mais não, vai para menos do que de 100 graus, mas não vai para mais. A água só ferve a mais de 100 graus Celsius quando eu coloco na panela de pressão. Mas aí é um outro processo, mais para frente eu vou passar para vocês como que isso funciona, tá? E aqui está as escalas, tá? Ponto de fusão, não se esqueça dessa palavra, ponto de fusão, 0 grau. Ponto de ebulição, 100 graus, quando a água começa a borbulhar, tá? E aí vem a escala Fahrenheit. Vou contar um pouco da história dessas escalas, por que a gente ainda continua. O que foi isso, gente? Por que a gente continua ainda? Tudo é igual. Oi? É impressão minha ou esses é tudo igual? É tudo igual, meu amor. Não tem nenhum velho bonito aqui, não. Então, o que acontece? A Fahrenheit. Já era para ter abolido a Fahrenheit há anos. Porém, por teimosia dos Estados Unidos, eles continuam usando as escalas diferentes do que já foi determinado na Feira de Ciências, acho que em 1700 alguma coisa também. Eles usam milhas, eles usam outros tipos de aferição, Fahrenheit, peso também eles usam libra, né? Não usam quilo. E isso vem, assim, aí vem atrapalhando de certa forma, só que hoje a gente faz essas questões da escala. Então, eu tenho que depois transformar. Quando eu não tinha, né, essa questão da mecânica, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que fazer a conversão, fazendo cálculo. Depois a gente vai chegar nas formas, tá? Então, por causa disso, a gente ainda tem a escala Fahrenheit. Nos Estados Unidos, praticamente inteiro, tem mais alguns países, que depois também está aqui, trabalha com a escala Fahrenheit. Mas são países que foram colonizados pela Europa, né? E por teimosia, por uma questão de... eu não sei falar para vocês, mas por uma questão de teimosia, de questão de... Eu sempre falei para vocês que os Estados Unidos têm essa questão de se fechar, né, nessa questão da ciência. Antigamente, né, ela tinha esse problema, tanto é que os aviões dos irmãos Wright, ele só foi registrado depois de Santos Dumont. Mas, para falar a verdade, eles já vinham com essa ideia há muito tempo antes, só que os Estados Unidos eram muito fechados na questão de ciência. Quem divulgava muito material era a Europa. E aí acabou que a gente ficou com essa escala Fahrenheit, a gente vem trazendo ela desde então, tá? E aí o que muda? Quando a gente está falando de 0 graus Celsius, eu estou falando de 32 Fahrenheit. Quando eu estou falando de 100 graus Celsius, quando a água começa a ferver, eu estou falando em 212 Fahrenheit, tá? É só isso que vai mudar. O que vai mudar na minha vida, Pro? Eu tenho certeza que a maioria de vocês um dia vai para os Estados Unidos. Eu tenho certeza disso. Chega lá, aí o bonitão fala assim, eu vou tomar um banho. Vai colocar lá no chuveirinho dele, eu vou tomar um banho de, sei lá, 40 graus, 40 Fahrenheit. Nossa, a água vai estar quentinha. Chega lá, a água está gelada. Gelada, gelada, gelada. Porque o cara não fez uma conversão. Então, ou se não, vou falar, já que a professora falou que 100 graus Celsius é 212, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar 200 Fahrenheit, aí nem funciona o chuveiro. Então, essas questões é mais uma questão de conversão mesmo. Quando eu for trabalhar em alguma coisa, vai estar lá em alguns maquinários, quando eu for viajar, onde tiver essas escalas Fahrenheit, para eu poder lembrar
Celsius é uma coisa, Fahrenheit é outra. É mais para isso, tá? Ponto de fusão, 32 Fahrenheit. Ponto de ebulição, 212 Fahrenheit, tá? E alguns países ainda continuam usando a escala Fahrenheit. A Bahamas, Belize, Ilha Caimã, Palau, Estados Unidos, né? Assim como o seu território, Porto Rico, Guam, Ilhas Virgens Americanas, Canadá também usa, tá? Usa os dois, para falar a verdade. Então, alguns países ainda usam a escala Fahrenheit. O restante do mundo é graus Celsius. Na ciência, a gente usa normalmente a escala Kelvin, tá? Quem é que tá querendo falar comigo uma hora dessa? Uma bichinha que tá na internet. Nossa. Quando a gente fala da questão Kelvin, por que a gente chega a gente trabalha na ciência com Kelvin? Porque ele chega a menos 200, a escala, tá? Ela consegue chegar a menos 273 graus. A gente vai até zero. Trabalhava-se até zero, não se pensava, não se teria menos do que isso, tá? E aí, Kelvin falou, não, mas, pô, a gente não pode padronizar tudo com a questão da fusão da água. Porque, para falar a verdade, vamos pensar numa baladinha, vocês pegam lá o vidro lá de vodka, mete no congelador, no freezer, e deixa um dia, 2 dias. Aí, quando vocês vão lá, a vodka está do mesmo jeito, ela não congelou nada. Por quê? Porque o ponto de fusão do álcool é menor do que da água. Então, eu preciso de uma temperatura bem menor, bem menos do que 0 graus. Então, alguns elementos eles só começam a fazer fusão, a solidificar com a temperatura bem menor. Então, o Kelvin veio nessa. Como que eu vou pensar nessa escala somente no zero? Igualar tudo lá no zero. Depois veio, tá, gente? Depois veio temperaturas menores. Mas, por enquanto, a gente só usava até 0 graus Celsius. E ele não, ele veio essa questão da ciência, principalmente em relação à medicação. Um exemplo grande, essas vacinas que estão vindo agora. Se eu não estou enganada, a de Oxford, ela precisa estar numa temperatura de menos 70 graus Celsius. Eu não estou enganada. Não pode nem para mais, não pode nem para menos, né? Então, como se eu trabalho só com a escala Celsius e não pensasse nisso, eu estaria ferrada agora nesse exato momento. Mas como que eu vou conseguir isso? Se eu vou até zero. Então, Kelvin, essas escalas de Kelvin, veio justamente para solucionar esses probleminhas que tinha na questão ciência. Como eu vou fazer fusão de materiais que precisam de uma temperatura muito inferior a 0 graus Celsius, tá? Depois eu vou mandar todo esse material para vocês. Ponto de fusão está em 273 graus Kelvin. Então, em 273 graus é o meu zero. Porém, ele consegue descer até menos 273 Kelvin, tá? Então, meu zero, 273, é onde a água começa a congelar. E aí ele sobe até 373. Percebam que a escala dele também é de 100 kelvins. Ó. Ele aumentou 100 kelvins para cá, tá? Então, tem 100 risquinhos até chegar no 373. É o que acontece com nossos termômetros, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Então, quer dizer, chegou 273, eu sei que é zero. Mas eu não preciso só de zero, eu preciso de menos. Então, ele vai descendo, tá? E ele vai chegar lá no zero dele, lá embaixo. Ok? Tá, gente? Respirem pelo menos no microfone para saber se estão aí. Ok. E aqui são as fórmulas. Gente, não esquenta a cabeça ainda. Eu vou pegar uma aula só para ensinar vocês a fazer a conversão, tá? É um negócio muito, muito, muito fácil. Não tem erro. É só substituir o que eu quero, pegar as formulazinhas aqui e fazer a questão da conversão, tá? Não vai ter erro. Vai ser hoje, Pro? Eu acho que para uma primeira aula, depois de umas férias. Eu acho muito pesado
vim aqui falar com vocês em relação ao cálculo agora, né? Eu acho que é melhor vocês começarem a se habituar com esse negócio híbrido, vir para a escola, assistir aula online, depois a gente volta aqui, tá? E aqui umas curiosidades, tá? A temperatura mais alta já registrada na Terra. Então, estamos falando de temperatura. Lembra que temperatura é quando eu mensuro, eu dou menção à minha sensação térmica. Então, quando eu falo que lá fora está 22 graus e aqui dentro eu estou falando que está frio, não condiz com o que está lá fora, né? Porque lá fora 22 graus é uma temperatura super agradável. A Terra mesmo, a temperatura da Terra é a média de 23 graus. Então, quer dizer, é uma temperatura bacana, não é nem frio nem calor demais, é uma temperatura média, uma temperatura bacana de se viver. As plantas também agradecem. Então, assim, quando eu falo lá para frente, quando a gente chegar a ver as temperaturas mais altas registradas, quer dizer que o termômetro chegou lá em cima. Agora pensa a sensação térmica, como que ficou, tá? Então vamos lá fazer aqui. Bom, maior registrada na Terra, a maior, foi de 57 graus,8 em 13/9 de 1922, em Al Jazeera, na Líbia. Estamos falando de temperatura. Se ela chegou a 57 graus, pensa a sensação térmica disso. Pensa que Líbia é um lugar que não bate vento, gente. Pensa como é que tá lá. O sol bate direto no solo e volta irradiando todinho o calor. E isso foi na Líbia. Agora no México, em San Rio, foi 58 graus, dia 10/8 de 1933. É um inferno na Terra, né? Gente, pode ligar o microfone para conversar sobre isso, que esse negócio assusta. Professora, Oi. se a pessoa, tipo, passa de 40 graus de temperatura, o que pode acontecer com ela? A gente vai conversar sobre isso, tá? É a próxima parte, mas uma ótima pergunta. Na Professora, África... tem um lugar que o calor tem vezes é tanto que as coisas começam a derreter. Então, também eu não trouxe, mas provavelmente nos próximos slides eu vou falar quando eu falar sobre luz, né? Mas professora, tem um local... Oi? eu acho que é uma pergunta besta, mas agora veio na minha cabeça e vai ficar aí enquanto você não responder. O calor, tipo assim, pode estar o calor, vamos supor, sei lá, se ele é... Como é que eu posso explicar, meu Deus? Pode ocorrer do calor estar tão quente, tipo, o sol tá tão quente, mas tão quente, da gente conseguir fritar um ovo no asfalto? Dá. Dá? Dá. Ainda mais porque, assim... Eu acho que isso não é nem um pouco higiênico. O sol... Porque normalmente quando a gente vai fazer isso, a gente usa uma peneira, né? A peneira, o que ela faz? Ela absorve a parte dessa luz solar, os fótons, ela absorve, ela aquece todinha a frigideira. E como o sol, para falar a verdade, né, a luz dele, dependendo de onde ele estiver em inclinação com a Terra, ele vai ser constante. Então, se estiver naquele local, vamos supor aqui na Líbia, essa panelinha estiver lá e eu colocar um ovo, eu consigo fritar maravilhosamente esse ovo só usando a luz solar, tá? A galerinha, eu não digo eu tenho a lupa, mas eu não consegui fazer isso, tá? Eu fiquei com dor no olho quando eu tentei colocar a luz só filtrada. A galerinha pega a lupa, coloca em direção ao sol e fica. O que eles fazem com isso? A luz solar vai ser captada, vai ser afunilada, vai virar um feixe único, e aí a galera queima formiga. Consegue queimar formiga. É um inferno. E assim... Professora, meu pai já fez isso, ele queimou um papel. Queima mesmo, não é mentira. Então, assim, a luz solar, mesmo na temperatura de 22 graus, ela tem a questão da radiação dela. Então, se você afunila esses feixes, você consegue filtrar, como é que pode dizer? Fazer com que esse calor seja centralizado num ponto só, né? Então, assim, alguém me perguntou sobre que existe um lugar que consegue fritar o ovo e derrete asfalto. Tem um prédio, eu não vou me atentar ao lugar, não sei se é nos Estados Unidos ou se é no Canadá, que eles fizeram com concavidade, ele é côncavo assim, né? Aí o que acontece? É lindo, maravilhoso, e
Essa concavidade ele vem de espelho de cima a baixo. A luz solar bate, irradia, bateu aqui nos espelhos, é como se fosse fazer a lupinha. Ele faz isso aqui, ó, direto no asfalto. Naquela região onde a luz solar era incidida, derretia asfalto, derretia pneu, as pessoas passavam mal. Aí teve um repórter bobão lá que foi provar por A mais B que era verdade isso, e ele... Ai, tá ruim meu fone. Meu som tá saindo Isso ruim? foi lá em Fênix, nos Estados Unidos. Acho que foi. Eu sou péssima com nomes, né? E aí o cara foi fazer... Ele foi fazer uma reportagem, colocou lá a frigideirinha e ficou todo espertão lá, recebendo toda a luz solar. Passou mal, quase morreu. Ele teve sobreaquecimento do corpo. Então ele começou a se aquecer para mais. O corpo, isso aqui é uma máquina térmica, ela começou a perder muito líquido e aí todos os órgãos começam a entrar em parafuso, né? Então, é muito perigoso essa questão do calor. Não dá para você ficar num lugar muito quente durante muito tempo, tá? Então, continuando aqui, ó. Na África, a temperatura mais alta foi de 57,8, que foi na Líbia. Na Ásia, 53,9. Gente, olha o absurdo. A gente reclama de 36 graus. Nossa, que inferno esse 36 graus. Não aguento isso. Esse dia eu tava fazendo 30, acho que 31, tava todo mundo reclamando, colocando memezinho já. Na Europa, 48 graus. Em Atenas. Atenas era muito quente mesmo. O mar é gelado, mas lá é quente. Na América do Norte, no México, 58 graus. Na América do Sul, na Argentina, 49 graus. 49,1, quase 50. Na Oceania, 50,7. Ai, como Maria, escandaloso. Lá na Austrália. Na Antártida, a maior temperatura registrada foi de 14 graus. Lá não pode ser isso, é muito quente. E no Brasil, 44,7 lá em Piauí. Um lugar quente, gente. E as menores temperaturas. Lembrando que a água congela a 0 graus. Ok? Professora, Oi. por que, tipo, quando a gente vai pra praia, um exemplo, aí o sol tá, né, parece que tá com raiva. E aí você entra no mar, ele tá bem gelado. Aí quando você vai pra praia que tá, tipo, chovendo, meio frio, você entra no mar, o negócio tá quente. Mas aí depende da questão sensação térmica, né? Lembra a sensação térmica? Tô aqui, a minha sensação térmica na areia, tá lá 36 graus, mas a sensação térmica, porque a areia é branca, a luz solar irradia direto na areia, volta com o inferno na terra. Fora que também tem a questão da água, porque aquela areia ela é úmida por baixo, então ela evapora e fica aquele calor muito quente. Aí você tá sentindo a sensação, vamos supor lá, de 40 graus, uma sensação térmica, que é o calor absurdo, que a gente passa até mal. Aí eu vou entrar na água. Só que a água, lembrando que tem as correntes oceânicas, elas sempre estão fazendo isso aqui, ó, indo e voltando, indo e voltando. Então, essa água, normalmente, ela não consegue aquecer totalmente. Então, a temperatura média da água do mar é 23 graus Celsius, uma temperatura bacana. Então, quando a gente entra, a gente sente um frio horroroso. Mas por quê? Porque eu saí de um ambiente extremamente quente e fui para um ambiente extremamente... Bom, não é tão frio assim, mas dá para ficar, né? Porque se ela tivesse muito fria, você não conseguiria ficar, você começa a entrar em hipotermia. Então, ela está numa temperatura legal, só que é diferente do que está fora. E essa sensação térmica que eu vou sentir. E aí você falou da questão quando está frio fora e eu entro no mar, ela está com a água quente. Lembra que eu falei? A temperatura média da água é 23 graus, que é uma temperatura bacana. Só que lá fora está 16 graus. Então, eu estou indo para um lugar mais quentinho. De certa forma, a água do mar vai se tornar mais quentinha. Obrigada. Entendeu? Nada. Então, a gente viu as temperaturas mais quentes, agora vamos ver as mais frias. Lembrando que a água congela a 0 graus, tá? A menor registrada na Terra foi de menos 89,2 graus Celsius na estação em Vostok. Se eu não me engano, isso daí é lá no Polo Norte. Se eu não me engano, tá? Acho que é Sibéria, Polo Norte, um negócio assim.
Na África, foi menos 20 graus Celsius lá no Marrocos. Uma coisa que vocês têm que entender também, o pessoal fala assim, mas por que aqueles... Isso vai ser falado também em relação à luz, mas por que aqueles homens que moram no Marrocos, no deserto, eles usam aquela roupa, aquela vestimenta toda? Mais à frente eu vou explicar por quê, tá? Porque senão a aula fica muito extensa e... Mas, de certa forma, de dia é aquele calor absurdo. À noite, a temperatura do deserto, ela cai demais. Ela vai a bem menos do que 0 graus Celsius. Então, ela tem essa oscilação de temperatura. Ela chega no ponto muito alto de temperatura e quando chega à noite, ela tem um ponto muito baixo de temperatura. Então, aquela roupa serve tanto para o dia quanto para a noite. Para o dia, porque vai servir como isolante térmico para ele. E à noite, porque vai servir também como isolante térmico, mas vai fazer o quê? Vai simplesmente utilizar o calor corporal dele para manter ele na temperatura ideal, tá? É um gênio, hein? Oi? Os caras é um gênio achando que eles fritavam com aquela roupa toda no corpo. Não, bem ao contrário. Ele soa, ele fazendo, soando, ele acaba fazendo essa troca de calor, porque as roupas são largas, não são agarradinhas, as roupas são largas. Então, ele vai estar soando lá dentro, ela vai fazer o quê? Essa umidade vai fazer com que esse calor todo vai fazer como se fosse um ar-condicionado lá. Tipo assim, ela vai fazer esse equilíbrio da temperatura. Fora que também ele não vai receber luz, radiação solar direta na pele, que o que mais faz mal para a gente, que dá essa sensação de calor, é justamente a gente receber essa luz, essa radiação solar direto na pele. Então, a gente acaba sentindo aquele calor absurdo, mas se a gente usar uma roupa mais larga e suar lá dentro, a gente consegue equilibrar essa temperatura, tá? Na Europa, desculpa, aqui na Ásia, que foi menos 68 graus Celsius, vou dar um grito na Sandra aqui, que foi em 1892. Na Europa, foi menos 58 graus Celsius em 1978, foi praticamente agora, né? Na América do Norte... Peraí, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Vou dar um gritão pra essa galera. Povo escandaloso. Tô compartilhando ainda com vocês, gente? Eu tirei do compartilhar? Não. Não, né? Não. Porque isso que eu faço na minha aula, brigava na minha casa, brigava com meus filhos, eles me respeitavam. Agora, ninguém me respeita mais. Ai, vida. Na América do Norte, que foi menos 66 graus. Na América do Sul, que foi em Los Patos, na Argentina, menos 39 graus. Lembrando que a água congela a 0, né? Então, quer dizer, a água já estava tudo congelada. Na Oceania, menos 25 graus, na Nova Zelândia. Lembrando que a Oceania também é uma área subtropical, se não me engano, tá? Na Antártida. Eu não errei, não. Que foi menos 89 graus. E no Brasil. Tem lugar no Brasil que neva, pronto? Tem lugar no Brasil que neva, sim. Não é a neve americana, gente. É aquele rolo de neve. Mas neva, um pouquinho, mas neva. Então, tem 3 valores. Menos 14 graus, em junho de 1952, em Santa Catarina. Praticamente todos os lugares que vão nevar em Santa Catarina, tá? No Alpes, de lá. Menos 11 graus em Xanxerê, Santa Catarina. E menos 17 graus lá em Urupi, Santa Catarina. Então, quero conhecer a neve. Para onde eu vou? Santa Catarina ou para Argentina, tá? E aí alguém perguntou em relação ao calor, se meu corpo ele é exposto a mais de 40 graus Celsius. Foi eu, professora. Em relação à febre, né? A gente vai falar sobre isso pelo seguinte, vamos linkar essas histórias, porque com esse negócio do corona, e eu posso falar com propriedade, porque meu marido teve, a febre chega de 39 a 40 graus repetidamente, assim, tipo, tem no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e às vezes passa mais do que uma semana, né? Mas isso é ruim? Por incrível que pareça, não.
O que acontece é o seguinte, quando o vírus entra no corpo da gente, todo o nosso sistema imunológico ele começa a entrar em batalha contra esse vírus. Então, lembra das partículas lá? Quando o meu corpo, minha imunidade tenta fazer algo para retirar, para matar esse vírus, eu começo a acelerar todo o meu sistema. E aí eu vou aquecer. A febre, para falar a verdade, não é uma doença em si. A febre é um sintoma. Então, quer dizer, estou com febre, algo não está legal. Mas é ruim, eu vou cortar minha febre, o meu corpo está trabalhando para que esse vírus seja eliminado. Professora, Oi. a febre mata, não mata? Matar, eu acho bem raro. O que ela acontece, ela traz algumas sequelas, tá? Uhum. Qual que seria a temperatura? Professora, Oi. quando um bebê ele fica, tipo, muito febril, tem muita febre, ele pode convulsionar, não é? Sim. Então, é essas sequelas que podem trazer até ao óbito, né? Ou trazer sequelas muito piores. Por quê? Isso daqui, a gente vai falar de máquina térmica durante muito tempo, mas a máquina térmica mais perfeita que existe é essa aqui. Essa máquina térmica, ela tenta sempre nivelar a temperatura dela com o ambiente. Então, qual que é a temperatura do corpo humano? De 36 graus até 37,3. Por isso que eu me alimento. Quando eu falo de comida calórica, é porque eu preciso que essa comida faça queima, que gere gordura, que gere energia, para que eu possa viver fazendo essa máquina que sempre está funcionando. Então, o que acontece? Essa máquina para se manter em 36, 37 é uma luta diária, tá? Eu fiquei sabendo aqui que quando a gente acorda, foi uma informação legalzinha, quando a gente acorda, a temperatura da gente é bem menor. E as meninas, as mulheres, quando elas estão no período pré-menstrual, a temperatura delas eleva também. É muita coisa? Não, é um pouquinho a mais. Por quê? Porque meu corpo está trabalhando. E meu corpo está trabalhando para mais do que o normal dele. Aí o que acontece? Quando que é febre? Acima de 37,3. Acima, tá? Aí tem estágio febril. Aí sobre o bebê. O bebê, de certa forma, ele ainda é uma máquina em construção. Então, quando acontece uma febre, eu já vi, meu filho já teve convulsão com 37,4. O cérebro dele não está preparado para sobreaquecimento. Ele não está, o corpo dele não está preparado para que haja aceleração da corrente sanguínea do meu filho, para que o coração dele, sabe, pulse mais rápido, faça com que esse oxigênio passe mais vezes no cérebro dele, porque eu preciso fazer com que essa máquina funcione. Então, ele convulsionou com 37,4. Eu quase infartei. Eu falei, mas como que pode? Uma hora o menino estava bem, de repente, com 37,4 teve uma convulsão? Sim, ele teve. Isso é criança. Isso vai de organismo para organismo, tá, gente? Tem pessoas que vai chegar a 40 graus Celsius, como já aconteceu com esse mesmo bebê, ele chegava a 30, ele nunca teve febre de 38. Quando ele teve de 37,4, convulsionou. Ele tinha febre de 38, 39, 38, 39. E não tinha nada, brincava até. Tava brincando lá, eu vi o olhinho caído. Ia lá, aferia 38, 39. Um belo dia, acho que o corpo cansado dessa questão do aquece e volta ao normal, ele teve uma convulsão. 37,4. Aqui são umas escalas que a gente usa e quando que eu começo a me preocupar? Com febre. A partir, para falar a verdade, eu sou mais pessimista, tá? A partir do 38,5. Oi. O que leva a ter febre? É justamente essa luta do organismo para poder eliminar um vírus. Não é uma doença. A febre não é uma doença. Entendam isso. A febre não é uma doença. A febre é justamente o meu corpo trabalhando para eliminar um vírus qualquer, uma infecção, um vírus qualquer impostor que esteja lá dentro. Então, ele vai trabalhar para mais, vai se sobreaquecer para matar aquele infeliz. Só que nessa daí, ele também pode matar o hospedeiro, né? Então, ele pode levar embora o hospedeiro. Febre alta pode... Oi. Desculpa interromper. Não, pode perguntar. Mas por que as mulheres, né, quando elas entram em período de menopausa, né, que fala e para de menstruar, elas sentem um calor excessivo, assim, tipo, do nada.
Por causa da questão hormonal também. Lembra que a gente é uma máquina que ela tem que andar certinha? Então você passa, a menina, ela vem, os óvulos bonitinhos dela, ela vem com a quantidade de hormônio dela até 12 anos. Quando a gente chega aos 12, mais ou menos, começa a mudar tudo, aí vem a questão da menstruação, às vezes antes, às vezes depois. E o nosso corpo está preparado para ficar durante um bom, longo período. Então a gente fica dos 12, vamos lá, a média, né? Dos 12 até os 50 anos. Nessa brincadeira, são 38 anos, onde eu vou subir a minha temperatura, eu vou preparar o meu corpo para que eu tenha a menstruação. De repente, eu não produzo mais o hormônio, eu não tenho mais óvulos, então eu não vou mais fazer ovulação, não vou menstruar. Quando eu vou menstruar, eu tenho aquela questão hormonal, ela aumenta. Só que agora, para que esse hormônio vai estar lá? E aí, lembra que a gente tem a questão da compensação? Esse desequilíbrio vai fazer com que o meu corpo sobreaqueça. E aí eu não vou ter febre, mas vai ter aquela sensação de calor. É uma sensação, né? São outras áreas do corpo. Se vocês quiserem perguntar para a professora Érica, queria muito o Marcão, porque o Marcão é... Mas tem essa questão do hormônio. Ele precisa equilibrar. Ele viveu 38 anos da vida dele produzindo hormônio para que haja a menstruação. De repente, cortou. Então, até o corpo se acostumar, se adaptar, que não vai precisar mais fazer aquilo, as mulheres vão sofrer um pouquinho. E aí, algumas fazem o quê? Tomam hormônio para poder compensar isso daí. Tá? Tá bom. Professora, Oi. qual é a diferença de febre e febril? Tá na escala. Para falar a verdade. Febre febril vai do 37,3 ao 37, acho que até 38. 37,3 até o 38, se eu não me engano. Depois eu vou achar e vou mandar para vocês. É a escala mesmo, tá? Que é o febril, tá começando a sobreaquecer o corpo. E aí, quando a gente começa a se preocupar com febre, tá errado isso aqui, viu? Eu começo a me preocupar com 38 graus. Aos 38 graus, médico, enfermeiros começam, que já são profissionais da área, eles começam a se preocupar quando chega a 39,5. Por quê? Porque o febril, normalmente você dá uma dipirona, melhora. Você coloca numa água mais morna para fria. Aí você faz essa compensação, esse equilíbrio no corpo, então vai diminuindo a temperatura até ele chegar a estabilizar. Quando chega ao ponto de 38,5, 39, aí já fica mais difícil, porque o corpo começa a sobreaquecer, aquecer, e aí pode acontecer o que eu tô falando, do corpo sobreaquecer essa máquina que dá um tchutchu, e aí você começa a ter... Ai, meu nome tava tão bonito, eu esqueci. Convulsão, tá? Porque lembre que isso aqui é uma máquina, é uma caixinha, ela tem toda a questão de equilíbrio, a questão da temperatura. Se um desses neurônios, ele não estiver funcionando direitinho, você começa a ter a convulsão, o corpo começa a entrar em estado de alerta, e aí você pode ter problemas, sequelas por causa disso. Pode morrer? Pode, mas é muito difícil, mas acontece, tá? Tanto é que as pessoas antigamente, elas morriam de febre, né? Elas chegavam ao ponto 41, e aí o corpo sobreaquecia, não aguentava e faleciam, tá? A criança morria muito de febre também. Contrapartida, temos a hipotermia. Professora. Oi. Desculpa. Pode falar, não pode perguntar. É que assim, não sei se a minha pergunta vai fazer sentido, mas existe, tipo, uma diferença entre a febre normal e quando a pessoa fica, tipo, quente só por dentro, sabe? Respiração, essas coisas. Porque o pessoal fala febre por dentro? Isso. O diferencial, eu não vou saber falar como um professor de biologia, mas acho que o diferencial seria mais a questão de que ele está... Eu vou pesquisar primeiro, para depois eu te falo, tá? Não vou falar besteira não, porque depois eu falo besteira, tá gravando. Mas eu tenho uma ideia, mas eu não vou saber falar para você tão tecnicamente. Mas eu vou pesquisar depois eu trago, tá? Obrigada pela pergunta. E aí, do outro lado, a gente tem a febre, a gente tem também, pode morrer de hipotermia. Eu acho muito mais fácil morrer de hipotermia do que com a febre. Por quê? Porque a hipotermia é justamente quando você faz o contrário da questão do aquecimento. Você simplesmente faz com que o seu corpo perca calor, tanto para o ambiente
quanto é mais para o ambiente do que para a questão de remédio. Você dá um remédio à pessoa e a pessoa começa a diminuir a temperatura porque ela começa a desacelerar a questão de circulação e aí a temperatura vai caindo automaticamente, que essa máquina vai começando a falhar e aí ocorre a morte, tá? Quando a pessoa morre, ela fica ainda um período com a temperatura, porém, quando as células começam a morrer, ela vai perdendo temperatura gradualmente, até chegar no estágio mórbido, lá, quando você coloca a mãozinha na pessoa, você sabe que a pessoa está sem vida, você coloca a mãozinha se ela é gelada, né? Gelada porque ela está na mesma temperatura ambiente, tá? Ela se iguala à temperatura ambiente, mas eu estou aquecida. Então, eu vou sentir essa pessoa gelada porque ela não vai estar emanando o calor que eu estou acostumada. Mas ela vai estar na mesma temperatura. Então, quer dizer, vai dar 36 graus porque vai estar calor pra caramba? Não, mas ela vai estar a temperatura ambiente aonde ela vai estar. Se ela estiver no solzão, sim, mas ela vai estar morta de qualquer jeito, tá? E aí, hipotermia, quando vocês vão dentro na água muito gelada, ou você já viram aquele campeonato que tem, que a galerinha pula dentro do lago, né, e nada no lago gelado. Isso é um risco muito grande mesmo. Porque quando você faz essa questão da hipotermia de diminuir a temperatura do seu corpo, você faz com que todo o seu aparelho comece também a andar bem devagarzinho. Então, a circulação, a questão de oxigenação no cérebro, ela começa também a demorar um pouco mais. Então, a pessoa pode morrer a menos 27 graus Celsius durante um período, uma exposição muito grande. Tem pessoas que ficam lá dentro da água, que é 0 graus, fica. Temperatura externa é 0 graus Celsius. Temperatura externa. Mas, professora, oi. Como que umas pessoas que fazem esse desafio pode morrer e jogadores, quando saem do campo, eles vão tomar banho, eles entram naqueles balde cheio de gelo e não acontece nada com eles? Temperatura externa. Exposição muito grande. Ele entra e fica um período só, não é? Ele não fica lá Sim. a vida inteira dentro da água gelada. Por quê? Um corpo, nas suas funções normais, ele está a 36 graus Celsius, interno e externo, né? Mais interno. Quando a temperatura ambiente está a 0 graus, que é no caso do jogador que entra dentro do gelo, a temperatura externa está a 0 graus. Ele entrou, o que ele vai fazer? Ele vai fazer troca de temperatura com o gelo. Então, ele está a 36, ele vai começar a derreter esse gelo, porque ele vai emanar calor, ao mesmo tempo que o gelo vai estar passando, vai retirar esse calor dele e vai passar o frio para ele. Vamos falar assim. É errado, mas vamos falar assim. Então, o que acontece? Eu vou deixar esse jogador lá e vou ficar colocando pedra de gelo toda hora? Não vou. Eu vou colocar esse jogador lá, vou deixar ele exposto a um certo tempo. Ai, meu Deus. A esse gelo, a temperatura dele interna é 36 graus. A água que vai gerar dali, ele ter ficado lá dentro daquele gelo, vai subir essa temperatura, então vai sair do 0, vai começar gradualmente a tentar igualar a temperatura dele. Uma questão de energia, ela vai chegar próxima à temperatura corporal dele, não exatamente igual à temperatura corporal dele. Mais pra frente vocês vão entender isso. Qual que é o diferencial? Eu, Edileuza, brincando em cima de um lago gigante e aí caí dentro da água. Primeira coisa que acontece, eu começo a ingerir essa água. Eu começo a engolir essa água, eu já começo a resfriar a minha parte interna. Entendeu? Então, quer dizer, a minha temperatura interna vai começar a diminuir, fora a externa. Essa troca de calor que vai dar hipotermia, porque eu vou começar gradualmente a diminuição de temperatura, tanto externa quanto interna. Entendeu, Jamile? Sim. Eu falei tão bonito, gente, pelo amor de Deus. E aí, quais são os sintomas? Quando vocês estão com frio, o corpo começa a sacudir, para fazer com que você comece a aquecer. Então, quando eu começo a tremer, eu faço com que o meu corpo comece a se movimentar involuntariamente
para que haja o aquecimento desse corpo. Então, quando eu estou com muito frio, eu preciso igualar minha temperatura externa com a minha temperatura interna, o meu corpo involuntariamente começa a sacudir, a tremer. Ô, professora, Oi? as pessoas que têm paralisia no rosto, pode ser por causa disso? Você está falando aquela questão do choque térmico, né? Não existe nenhum. O pessoal fala assim: ah, você tomou banho de água quente e colocou o pé no chão. Eu já vi muito isso. Meu primo ficou desse jeito, tá? Eu não posso dizer para você necessariamente que foi uma das causas, mas eu acredito que sim. Por quê? Pensa, você está lá na água quente, seu corpo, sua máquina, seu cérebro, ele está funcionando a uma certa temperatura. De repente, eu faço essa troca direta. Pode sim ocasionar questão do sistema nervoso, ocasionar alguma paralisia. Pode sim. É 100% certeza? Não é 100% certeza, mas que pode acontecer, pode acontecer. Um dos outros sintomas da hipotermia é a dificuldade para falar. O que você quer? A outra, movimentos lentos. Então, quando a gente está com muito frio, a gente começa até a fazer assim, calma, não consigo. Fadiga e calafrio. A fadiga, vocês podem perceber quando está muito frio. Até as meninas que vão pro baile funk, aquele shortinho minúsculo, falam que não tô com frio. Ela tá com frio, ela fala, mas assim, ela fala mais ofegante. Por quê? Lembra, se eu começo a diminuir a temperatura do meu corpo, eu vou precisar fazer com que essa máquina térmica, ela trabalhe mais para poder aquecer. Então, a fadiga, esse cansaço, é justamente isso. Em casos mais graves, que é o que acontece muitas vezes, espasmo muscular, confusão mental, imobilidade, até inconsciência. Quando acontece um lugar muito frio, a pessoa entra em hipotermia, ela simplesmente, quando ela é encontrada, né, moradores de rua, ela já entra em óbito justamente por causa disso. Porque o frio estava tão grande, a máquina térmica dela, que é esse corpo, começou a parar, exigir mais, até que entra em colapso e falência de frio, tá? Professora, Oi. me veio uma pergunta na cabeça, mas, tipo, sai um pouco do assunto, sabe? Pode falar. Quando a gente sua, né? Que os nossos poros, eles abrem, certo? Porque sai o sal do corpo. E aí, tipo, assim como pode sair dos nossos poros, tem como absorver essa água por esses poros? Tipo, como se você estivesse engolindo a água pela boca? Não, né? Não, eu acredito que não. Eu não. Porque, para falar a verdade, o que a gente faz da sudorese, ela é a eliminação do nosso líquido, mas não é a água em si, né? Para falar a verdade, é o nosso corpo eliminando uma parte dessa água que nós absorvemos para poder fazer esse equilíbrio. Quais são os lugares que mais soam no corpo da gente? Se vocês perceberem, testa, porque essa região é extremamente quente. É uma das partes mais quentes do nosso corpo, é o cérebro. Então, essa parte aqui precisa sempre estar fazendo essa questão de troca de calor. Aqui, sovaquinho, vou falar sovaquinho, por quê? Porque, para falar a verdade, a veia principal do corpo da gente, ela passa por aqui, por essas terminações. Então, para que não haja sobreaquecimento, essas regiões, elas soam muito, suam muito, para poder fazer essa troca de temperatura. Atrás da perna também. Então, onde tem dobrinha, aonde provavelmente vai sobreaquecer e aonde passa a nossa horta, ela tem essa questão de que sua mais. Lá tem as glândulas sudoríparas, que faz com que soe mais e você consiga não sobreaquecer essa máquina aqui, tá? Mas em relação a você absorver a água, eu acho muito difícil, porque, para falar a verdade, isso aqui é como se fosse uma proteção para que eu não seja contaminada. Pode ser que eu possa absorver um pouquinho, quase nada de líquido? Sim, porque o corpo, para falar a verdade, a gente precisa da umidade, né, do ambiente. Mas Tá bom, obrigada. Tá? De nada. E já acabou?
Acabou. Então, assim, vamos lá. As principais causas, tá? Anorexia, galerinha, menininhas, menininhos, pelo amor de Jesus. Esse medo de ficar gordo que nem eu. A questão da anorexia não é... Quando você começa a não se alimentar, o seu corpo não tem combustível para fazer com que essa máquina térmica funcione. Então, o que acontece? Você, ao invés de você gerar calor, você perde calor. Então, a anorexia é um dos grandes fatores da hipotermia, AVCs, né? Problemas do sistema nervoso central. Lembra que eu falei que você pode ter um probleminha e ficar um pouquinho torto por causa disso? Trauma raquimedular. Problemas endocrinológicos, então problemas aqui, ó, nos endócrinos, queimaduras importantes e lesões extensas da pele. Por que queimadura? Primeira pele, tem uma segunda camadinha, terceira camadinha. Dizem que quando você queima a parte superficial, queimadura de primeiro e segundo grau, você sente muita dor. De terceiro você não sente, porque já pegou na parte do sistema nervoso. E aí é que ferra, porque você pega justamente abaixo da pele, né? E aí o corpo ali ele fica exposto, né? E aí acontece a hipotermia por uma questão de você não conseguir fazer essa proteção, de trabalhar essa questão de como eu vou sanar aquela ferida. Então as pessoas às vezes se queimam e ela tem hipotermia, ela diminui a temperatura dela, por questão do granulado também. Ela começa a diminuir a temperatura, entrando em hipotermia, tá? E acabou. Foi uma aula maravilhosa, eu amei vocês participando da aula, tá? E aí vem as considerações finais. A atividade referente a essa aula é disponível a partir do dia 15/2, pela plataforma Google Sala. Do mesmo jeito, eu vou mandar o formulário, vocês vão responder, eu vou aferir e depois eu faço feedback, tá? Cronograma das aulas estão disponíveis no grupo da sala. Quem entrou depois no grupo da sala, o coleguinha não entrou, já mando de novo, vou mandar de novo para vocês o cronograma lá, para que vocês estejam cientes das suas aulas, tanto online quanto presencial. Dúvidas, lamúrias, alguma coisa? E bye. Gente, cadê vocês? Aqui. Ai, que susto. Você que estava sozinha. Ok, galerinha, gostaram da aula? Sim. Sim. Deixa eu só fazer uma captura aqui para me esfregar na cara da sociedade. Quantos alunos tinham aqui? Pegar na cara do Ari. Ele falou que não ia atender. Todos colocaram o nome lá. Oh, meu Deus, não foi não. Lá no chat. Todos? Yes. Quem não colocou? Cadê o nome? Se bem que eu vi alguns do primeiro ano, mas não entendi por quê. Tem aluno do primeiro ano? Eu vi primeiro ano lá. Colocaram primeiro ano B, primeiro ano C. Como que Não, coloca? gente, é segundo, pelo amor de Jeová. Quem foi que colocou aqui? Como que coloca? Oi, pode falar. Como que coloca? Vai lá no chat, é aluno novo? Não. Então, Wellington, vai lá no chat, escreve seu nome, seu número e a série que você está. Ó, Emily, você não é mais do primeiro D, não. E coloca o seu nome em enviar, tá? O chat é um negocinho que tem do lado aí. Não se tá no celular ou tá no computador? Celular. Ai, o celular é um inferno. Clica no meio da tela e vai aparecer embaixo. Você clica no 3 pontinhos do ladinho e aí vai aparecer. Tá? Aproveita enquanto tá gravando. Gente, Aí pra vai quem... aparecer mensagem na chamada. Aí você escreve lá. Linda. Daniel, você também não é mais primeiro C, não. Coloca lá, segundo C. Quem mais? Meu Jesus do céu. Acostuma. Olha aqui, Jennifer. Meu Jesus, não é primeiro B, mas não. E nem você, Raquel. Primeiro D. Segundo D. Raquel, segundo D. Coloca o nome direito lá, série direito. Ok? Para quem não colocou o nome, coloca agora, que eu já vou parar a gravação. Para quem colocou primeiro ano, coloca segundo ano, tá bom? E foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo e tchau. Quem quiser sair, pode sair, tá, gente? Tchau. Falou. Tchau,